Meu segundo filho nasceu, quando a gente ia entrando no hospital, o caminhão, a minha mulher já estava lá na porta do hospital, lá, chamando, fazendo sinal, corre, corre, corre. Gente, o que aconteceu? É porque o menino está morrendo. Eu digo, mas como está morrendo? O neném na cama, com uma sonda no nariz, na boca, e só via que ele enchia o peito, o pulmão de ar assim, e soltava, né? E o médico sentado do lado. E eu nervoso, né? Claro, meu filhinho desse jeito. Aí nisso vem o padre Luísio. Entrou lá dentro, ele estava na incubadora, tudo controlado, temperatura, tudo. Ele abriu, tirou, ele tinha aquela estola, né? Tirou aquilo, botou em cima do peito do nenê. E se concentrou outra vez, baixou a cabeça e ficou ali. Fez a oração dele, ficou 1 minuto, pouco mais, um pouco menos. Aí tirou fora, benzeu ele, disse assim para mim, vamos embora para casa. Ele, esse não morre mais. Pegou a Kombi dele, não chegou a sair do hospital, do pátio. A criança abriu os olhos assim, ficou olhando, passa. E aquele negócio que fazia coisa era o oxigênio que tinha, enchia o pulmão. Aí um médico que estava do lado levantou, veio lá, me abraçou, começou a chorar, dizia ele assim para mim, seu Marinho, eu estou aqui desde meio-dia sentado e não sabia como dizer para o senhor que o seu filho já está morto. Quando foi de tarde, de noitinha, fui lá atrás no viciado, agradecer o padre. E perguntei para ele o que é que ele tinha feito, o que é que ele, afinal de contas... Aí ele fez assim para mim, eu não fiz nada, quem fez está lá em cima. Então, ele estava dentro da igreja ali, no momento da Santa Missa, rezamos, o povo se emocionou. E no final, antes da bênção, né, foi devidamente lacrado, porque nós temos que encontrar exatamente aquilo que está dentro. Não pode ser violado. Porque daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei, o dia que um milagre comprovar a santidade do Aloísio, a igreja proclamá-lo beato, vamos reabrir e vamos tirar relíquias. Ele foi ordenado sacerdote em Taubaté, São Paulo. A primeira transferência dele foi para Varginha, onde ele ficou 1 ano. Depois para o seminário de Corupá, Santa Catarina, onde ele foi formador e também diretor espiritual durante 9 anos. Foi nomeado mestre de noviço em Brusque, onde ficou durante 4 anos. Veio para Jaraguá do Sul, na Barra do Rio Cero, quando construiu
noviciado Nossa Senhora de Fátima. Ficou mais 20 anos como mestre noviço. Foi transferido para a paróquia São Lugero. Ficou durante 7 anos trabalhando como pároco em Pomerode. Depois ele foi para a casa de retiro Padre Dião em Brusque. Ele veio para Nereu Ramos, em Jaraguá do Sul, onde ele foi guia espiritual da Casa Shalom e vigário paroquial, e ali ele ficou durante o resto da vida dele trabalhando. O título mais importante é noviço do Padre Luiz, como o Padre Francisco também foi. Foi falado para nós de manhã no refeitório, hoje vem aí o mestre dos noviços, é um santo homem, né? Vocês vão ter uma palestra com ele. E eu era do primeiro banco, eu lembro que ele entrava assim, toque, nós tudo em silêncio, toque, toque, toque. E segurando a respiração, ele passou na nossa frente assim, se ajoelhou diante do altar, diante do Santíssimo, ficou assim uns minutos em silêncio, e nós tudo rezando, segurando a respiração. Quando ele se virou, ele deu um sorriso e disse: Deus é amor. Vocês me encontrarão na Eucaristia. Mas numa dessas vezes, aí era assim, a gente ia assistir a palestra e como cozinheiro eu tinha licença de me levantar e ir tirar o feijão do fogo para não queimar ou fazer alguma coisa. E um dia, eu acho que esqueceu-se da minha função, quando me levantei para ir na cozinha, enquanto ele falava, ele disse: senta aí, você que se levanta todo dia. Eu me sentei. Ele continuou a palestra, eu acho que de repente ele se lembrou que eu era o cozinheiro. Aí ele me disse: senhor, pode ir agora. Eu disse: não adianta mais, padre mestre, o feijão já queimou. Aí continuei sentado, nunca mais ele me proibiu de me levantar. Mas ele era, quer dizer, a gente vê que às vezes ele queria rir, mas mantinha assim a pose, eu diria assim. E quando nós o cumprimentávamos, ele nos abraçava. Nenhum dos outros padres nos abraçava, mas ele nos abraçava e olhava com aquele olho forte dele nos nossos olhos. Para chamar atenção, ele olhava sério, chamava, mas não gritava. O padre Aloysio que me ensinou isso. Nunca levantei a voz com meus jovens, eu olhava para eles e dizia assim: é assim que você quer? Então tá bom, você decide. Tanto que eles sempre diziam para mim a canção: a decisão é sua. Isso é a mística que eu dei para eles. E eu cantava isso também. Qualquer coisa eu dizia: a decisão é sua.
não é minha, mas tem consequência. A decisão é tua, a decisão é tua. Que eu fazia isso. E esse dedo assim. Muitos os convidados, Aprendi com ele. são muitos os convidados, quase ninguém. O Padre Luiz me chama, disse, o que será, né? Não tem motivo para me chamar, mas tinha. Então ele disse, Augusto, você é muito egoísta no jogo. Você quer a bola só para você, só você que sabe. O dia que você conseguir passar a bola para outro colega seu fazer o gol, aí você pode se considerar um homem. Sextas-feiras nós sempre tínhamos jejum. E um dia o Padre Luiz disse, vamos fazer hoje mutirão, limpar o ribeirão ali. Tinha agora, limpar o ribeirão. Eu me recordo que estava com uma fome, na verdade, no fim da tarde, quando foi à noite, eu pensei, o Padre Luiz vai nos dispensar do jejum. Aí chegou na hora do refeitório, lá à noite, ele disse assim, vocês se lembram? Hoje é sexta-feira, é dia de jejum, né? A gente ficou, meu Deus, tinha trabalhado o dia todo. Disciplina. Eu me vejo sozinho na área, na frente do goleiro, me chega a bola, que o Padre Toninho Moretti me passou a bola. Eu disse, é hoje. Passei a bola para o Nivaldo, ele tinha um canhotaço. Olha, ele chutou, o goleiro nem viu. Foi o gol. E nós ganhamos o jogo de 1-0. E, naturalmente, a rapaziada toda gritando gol, todo mundo abraçando o Nivaldo e tal. Então, depois eu corri no quarto do Padre Aloysio e disse para ele, Padre Aloysio, agora eu sou um homem. Então nunca aconteceu de eu ser o solista. Embora ele gostava das minhas canções, ele chamava outros. E isso era muito bom, porque eu aprendi que eu não era o cantor, era um deles. Ele nunca tinha feito uma experiência de outros noviciados. E a congregação deu-lhe a possibilidade de fazer uma viagem à Europa e conhecer outros noviciados da congregação, na Itália, na França, na Bélgica, na Holanda e tal. E eu nunca me esqueço que quando ele voltou em dezembro, a primeira coisa que ele disse para nós, verifiquei que o nosso noviciado é o mais severo que existe. E a partir dali, ele começou a abrandar, mas para nós já era tarde que estávamos no final. E tem um detalhe muito interessante, porque entre nós seminaristas corria a ideia, corria a notícia de que o Padre Aloysio, quando cumprimentava um seminarista, ele olhava nos olhos e ele já sabia se o seminarista ia ser padre ou não. Ele tem a alegria de ter sido mestre de 10 bispos, né? A ordenação de Dom Wilson Yenck, chegou o Padre Aloysio e disse, olha, no final da missa, eu quero tirar uma fotografia com todos os meus noviços que ficaram bispos. Como é que ele vai conseguir que naquela confusão, eu sei como é que é o final de uma ordenação, cada um vai para um lado, cada um... Impossível, pensei comigo. Mas ele conseguiu esse milagre já em vida, de reunir todos para uma foto que ficou histórica.
Aí o padre tinha prometido a Nossa Senhora que ele estava com um noviciado em Brusque. E ele disse, Nossa Senhora, eu preciso separar o noviciado dos outros estudantes. Se a senhora me ajudar, eu vou dar o seu nome para o noviciado. Em 1954, ele passou por aqui procurando um local. No fim, meu bisavô não sabia mais o que mostrar para ele. Ele disse, olha, eu tenho um fundo de terreno lá, que dá com os Franzner, bem lá no fundo, podemos ir lá olhar. Quando ele chegou perto daquele rio e viu o morro e aquele canto ali, onde hoje é o noviciado, ele disse, é aqui. Meu avô não acreditava, né, que fosse para um lugar daquele para fazer o noviciado. E Nossa Senhora ajudou e ele deu o nome de Nossa Senhora de Fátima, né? Nós trabalhávamos como serventes de pedreiro. Íamos cortar os palmitos na mata para fazer os andaimes. Nós íamos ao rio para tirar areia para a construção. Nós fizemos toda a quebra de pedras para fazer o fundamento. Trabalhamos até o momento em que foi colocado o telhado. Eu ia dizer para Jesus que eu queria ser irmã. Na hora que eu cheguei no banco, a gente usava aqueles véuzinhos, eu botei o véuzinho assim, me lembro como hoje. Eu disse para Jesus, Jesus não é irmã que eu quero ser tua. E o padre disse, pois ali está baseada toda a vida da fraternidade. Ser dele está a linha mestra da fraternidade, ser de Jesus. E nós fomos morar em 5 moças nessa casa dos meus pais. Foi o início da nossa fraternidade, dia 2 de agosto de 1974. Aí ele dizia, vocês vão ser isso, vocês vão ser essa parte do Padre Deon, a contemplação de Padre Deon. Os nossos votos da nossa fraternidade, pobreza, castidade e obediência. Neste momento, a atitude que mais me condiz com meus sentimentos é o seguinte, mas vou dizer a você, 20 anos crucificam hoje uma fraternidade nova na igreja, resultante cada uma delas respondeu com a esposa dos cantares. Agora estou no meu amado, e meu amado é meu. Foi a alegria do Padre Luiz de uma vez levar a fraternidade, né? Porque nessa ocasião o padre quis ele, né, mostrar a cidade dele, que ele tinha muito orgulho, Vargem do Cedro, né? Paramos aqui na ocasião e o Padre Luiz fez questão de mostrar a casa, onde foi a primeira casa dos pais dele. E aqui ele nasceu e aqui ele viveu alguns anos da vida dele. É a Luísio, ele. É a Luísio, esse aqui. Tudo bom? Tudo bom. Eu já estava lá também. Eu queria ver o lugar onde eu nasci. Bom dia. Ex-padre. Nasceu na noite de Natal,
perto do Menino Jesus. Que horas que era, isso eu não sei. Mas foi antes da meia-noite, de Natal. O pai dele, outro dia de manhã, foi passar os vizinhos, foi avisar que tinha nascido o Menino Jesus na casa deles. Aqui tinha uma árvore, tinha um dia passarinho dentro. Eu tinha umas moedinhas, vintém, joguei todos os vinténs atrás desse passarinho aí. Desde aquele tempo estou desapegado do dinheiro. Quando ele era bem pequenininho, ele olhou lá dentro da água, depois ele disse para a mãe, mãe, eu vi um menino de cabelo branco igualzinho a mim, lá dentro da água. Cheguei aqui em cima e disse, mamãe, lá embaixo tem um gurizinho na água igual a eu. E o Padre Aloísio sempre contava uma história assim que ele contava bastante engraçado, que ele lembrava da infância dele, que quando ele era pequeno, o pai ia plantar pinhão e ele, na sua inocência, ele ia recolher o pinhão, ia procurar todos os lugares onde o pai plantou. E ele vinha correndo dizendo para a mãe, mãe, eu não achei todos os pinhão que o pai escondeu. Ele sempre imaginava que o pai ia esconder pinhão, ele não tinha noção que o pai ia plantar. O Padre Aloísio sempre teve um carinho muito grande, uma inclinação pelas águas. Assim como no início, quando era pequeno, costumava ir nos riozinhos e depois pescar, toda também a trajetória dele, da ida para o seminário, ele também sempre procurou ir de barco pelos mares. Pegamos a barca e viemos até aqui. E a primeira vez que ele foi para o seminário, lá em Brusque, ele tinha 11 anos, né? Ele ficou 3 anos direto sem ir para casa. 3 anos. Eu conheci ele só quando eu era maiorzinha, quando ele vinha, ele já tinha ido para o seminário, né? Me lembro tão bem a primeira vez que ele veio. Eu estava com dor de dente, daí a mãe me enliou num cobertor e me deitou na cama de preguiça, né? A cadeira de balanço. E daí ela disse, eu vou lá no tio Antônio, tinha a venda do lado, né? Buscar o remedinho. E daí eu fiquei ali chorando, gritando de dor, e daí veio o Padre Aloísio. Abriu a porta, entrou. Daí eu gritando, daí ele falou assim, nossa pequenininha, o que é isso, esses gritos? Eu disse, estou com dor de dente. Daí ele benzeu. E daqui a pouco eu já não senti mais nada. Quando a mãe veio com o remédio, já tinha passado. Viu? Em 1919, no início do ano, eles vieram morar para cá, nesse local, mas não era essa casa. Eles tinham uma casa nos fundos dessa, que era uma casa de madeira velha, que nasceu o Antônio, a Alzira, a Maria e o Henrique. Aí depois, em 1930, aí o Padre Aloísio começou também a morar nessa casa quando vinha de férias. Ele entrou e daí ele o que perguntou? A mãe fez rosca? Eu disse, fez. Tem rosca. Era a primeira coisa que ele perguntava sempre. Mãe, tem rosca? Antes de cumprimentar.
aqui dentro da sala, nessa região, sempre cantorias. Era comum na época cantar muito, a tal ponto que as irmãs do Padre Aloysio, elas sabiam os cânticos tudo de cor há poucos anos atrás. O Padre João lembra, o Padre Aloysio sempre dizia, um povo que canta é um povo feliz. Então ele dizia, cantem mais, aprendam instrumentos, cantem. Como é bela a mocidade, ela começa assim, Schön ist die Jugend bei frohen Zeiten, schön ist die Jugend, sie kommt nicht mehr. So hör ich oft schon von alten Leuten. Chega. Aí um dia ele disse, chega de fotografia, Zenaide. Ele falou, né? Aí eu fiz de conta que eu nem escutei. Filmei umas 4 horas, a ida e a volta, né? Daquela viagem para lá. E nesse local ele ficou observando, vislumbrando toda a beleza que temos nesse vale. Ele disse adeus para a Vale do Cedro, que seria a última vez que ele estaria vendo a Mãe Terra onde é que ele nasceu. Quando descobri, já quase era tarde. Então, tive um problema de coração, eu dei quase um infarto, né? E eu estava com 25% do coração funcionando. Comecei a entrar em pânico, chorei muito, eu e minha esposa, à noite principalmente, né? E um dia de noite eu disse, eu vou rezar muito. Comecei a rezar para o Padre Aloysio. Eu disse, eu vou me passar por essa dificuldade. Eu e a mulher, né? Mas claro, foi várias semanas que a gente chorou junto, né? Aí eu pensei assim, vou ter que buscar alternativas para a gente ver, né? E nessa cirurgia que teve lá, eu tinha mais 4, 5 pessoas que tinham outros problemas e deixaram eu para o último. Eles achavam que era uma mais fácil de fazer. E nesse transplante eu comecei a passar mal, né? Fiquei sem... A pressão abaixou, né? Os médicos começaram a correr para cá e para lá, ficaram em desespero, 5, 6 médicos. E eu não lembrei de nada. A única coisa que eu lembrei foi do Padre Aloysio. Aí eu disse, Padre Aloysio, me salve, né?
Não lembrei que a minha esposa estava lá, não lembrei dos meus filhos, nada. Lembrei simplesmente do Padre Aloísio. Então hoje me arrepia por causa disso, que, sei lá, valeu a pena assim conhecer o Padre. E toda vez que eu falo com ele, eu sinto que ele mexe comigo. Então é uma pessoa assim que sempre vai estar no meu coração. Levei um buquê de flores aí, né? No túmulo dele. Você vê a hora que eu não me aguentei e comecei a chorar, porque sei que alguma coisa de bom ele fez para mim. E quando foi, acho que era 5 horas da tarde, a minha sogra ligou que o Gabriel tinha se machucado com um cal, né? Queimado a vista. Ele e 2 amigos estavam em casa, a avó sempre de olho neles, né? Que ela mora do lado. E eles fizeram a experiência com cal. Daí fizeram a primeira, jogaram, explodiu. Fizeram a segunda. E na terceira vez eles jogaram e ela não explodiu. Daí esperaram um pouco e foram. Daí o Gabriel foi lá para pegar. No que ele foi para pegar, explodiu nele. Acertou os dedos, o rosto e o olho, né? Daí os amigos socorreram correndo, levaram ele lá para a avó. A avó já desesperada, ela disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Padre Aloísio, ela falou a primeira palavra, ela disse, Padre Aloísio, me dê uma luz, o que eu faço? A minha sogra ligou para mim de novo, ela disse, olha, o Gabriel se queimou feio a vista com cal. E eu não sabia o que fazer, eu estava perdido. Eu sozinho dentro do carro eu berrei, Padre Aloísio, agora eu preciso do senhor. Ele me deu aquele negócio assim, eu disse, Padre Aloísio, eu preciso do senhor, agora eu preciso do senhor, me ajuda. Daí eu não sabia para que hospital ir, porque, né, aquela sala lotada, pessoas de pé. Eu pensei, agora que o Gabriel vai ficar cego, porque até eles atenderem, mas quando a gente chegou, aquelas portas, eu disse, o Padre Luiz estava junto com a gente já, porque foi tudo tão rápido. Eles abriram já a porta, a gente já entrou, tinha 2 médicos que já foram perguntando o que tinha acontecido. Vou colocar um líquido dele, né? Entramos no consultório, tudo, ele colocou o líquido, ele explicou, onde fica esverdeado é que está queimado. Quando ele colocou metade do olho, a córnea, estava toda queimada. Essa parte aqui, tudo queimado. Aí quando eu cheguei em casa, meu Deus, quando eu vi ele ali, eu já chorei um monte lá, né? Vim para casa, estava com o olho inchado até. Mas quando eu vi ele na cama ali deitado assim, meu Deus, me deu um troço tão ruim, sabe, uma dor no peito assim. Se eu pudesse fazer alguma coisa naquela hora por ele, lugar com ele eu trocaria. Né? Meu Deus. Então ele ficou sexta, sábado, domingo sem enxergar nada. Nós estávamos assim desesperados. E rezando, né? Rezando e pedindo que desse tudo certo. Daí foi, na segunda-feira a gente tinha retorno no médico, fomos lá, ela disse, o anjo da guarda do Gabriel é forte, porque não vai ficar sequela nenhuma. E na segunda-feira ele começou a enxergar assim, já normal, né? Um pouquinho, mas já conseguia ver as pessoas. Disse, o anjo da guarda dele é o Padre Aloísio. Ele que estava o tempo todo junto, né? Que estamos todos felizes, né? Que ele está aí, perfeito, em sã visão.
Padre Luísio era como se diz, era um padre miraculoso aqui para nós, o santo da Barra. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quinta dor. Maria ao pé da cruz de Jesus. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. E ele tinha um óleozinho de cróton que ele dava para a pessoa ou passar atrás da orelha, que curava sinusite, ou para tomar na comida 2 gotinhas, uma gotinha de manhã e uma de tarde. Ele sabia que era uma coisa natural, não era milagrosa. Aquele próprio óleo é para isso mesmo. Eles tinham uma grande fé naquele óleo. E também foi falado que muita gente ficou curado, né? Ele fazia isso porque era uma maneira que ele achou que poderia ajudar naquele momento, naquela época. O padre Aloísio um dia de manhã olhou fora da janela, era uma multidão de gente. Diz que naquele dia passaram 2.000 pessoas, mais ou menos. O padre ficou lá desde manhã cedinho, eu acho que antes das 6, que o povo começou a chegar, não sei o que foi. O padre dizia que foi uma tentação, porque tanto o povo de repente é inexplicável. Ele só pôde sair às 9 horas da noite, nem entrar para dar uma comida para ele não dava, porque o povo não deixava ninguém passar. Quando a revista O Cruzeiro conseguiu, no meio do povo, entrar lá e foram fazer uma entrevista, o padre Aloísio disse, não, eu quero pedir um favor para vocês. E também eu vou proibir, vocês não tiram nenhuma foto e eu não posso dar nenhuma entrevista. Porque, em primeiro lugar, eu sou mestre de noviços, padre do coração de Jesus, e eu não quero entrar na mídia. Ele não aguentava mais, ele tinha que fugir. Foram lá por trás, o padre entrou no carro, saiu disfarçadamente. Ele deixou de fazer porque prejudicava, se ajudava de uma maneira, prejudicava de outro o noviciado. Inclusive disse para mim assim, Neide, sabe o que eu considerei aquilo naquele dia? Quando eles levaram Jesus lá para o alto da montanha, e disse, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele disse que ele se arrepiava, ele ficou apavorado. Ele percebeu uma tentação diabólica. Não porque o povo fosse, não, mas a tentação de ele ser agora o tal. Então ele era grato aos médicos que interferiram, porque ele disse, os médicos impediram com isso, com essa interferência, de eu entrar por um caminho errado. Não era isso que Jesus queria de mim. Jesus queria que eu curasse o povo pela fé e não por remédios. E lá ele fez uma promessa, pediu a Nossa Senhora que livrasse ele da tentação de ser famoso, que ele queria evangelizar o povo como Jesus, mas não ser famoso. Ele disse, não, agora não vai ser mais por aí. Eu vou usar a fé. Então eu vou usar um simples óleo de cozinha e que vai curar é a fé em Jesus. Dizia que é um caminho só para Deus. Até ele falava mais às vezes, as paredes não separam ninguém, as igrejas, né? Ele saía daqui aos domingos, ele ia lá rezar o culto com o pastor. E o pastor vinha aqui na igreja, rezava junto com ele, e para ver, né? Quem é que fazia? Ele fez isso. Principalmente nas festas, né, na igreja evangélica luterana, e o homem se dispunha, participava, sempre estava junto. E hoje temos um relacionamento excelente junto da igreja, né? Então...
Padre Aloísio sempre tinha 2 lenços no bolso. Um lenço é que ele usava de vez em quando. E outro lenço é que quando alguém chegava perto dele, chegasse perto dele, para desabafar alguma coisa e chorasse, ele tirava o lenço daquele bolso aqui de trás e dava para a pessoa secar os olhos. Ele não só atendia a gente, como ele atendia o povo da redondeza. Ele tinha tempo para tudo isso. Ele era conselheiro mesmo. O atendimento às pessoas é independente de tempo, de horário, isso é caridade pura. Se estivesse almoçando, por exemplo, se estivesse fazendo alguma outra atividade e alguém tivesse necessidade dele, ele estava disposto, ele interrompia qualquer coisa para poder atender a pessoa que tivesse necessidade. Famílias que estavam em crise, pais com problemas com os filhos. Uma vez apareceu um outro senhor e disse: ah, padre, a minha mulher é isso, aquilo, aquele outro. E foi citando os 10 dedos, não chegavam para colocar as dificuldades da mulher. O padre disse assim: de quem você está gostando já? Ah, padre, desculpa, mas eu estou gostando de uma outra mulher. Tá bom, então eu vou propor uma coisa para você. Você vai ficar 1 semana agora, mas como um homem que é fiel, tá? Eu vou te desafiar. Você vai para casa e vai conviver no espírito só interiormente, com essa tal de mulher. Tá, um dia você chega em casa, ela está cansada, outro dia ela está aborrecida, outro dia ela está xingando dos filhos, outro dia ela está exigindo uma coisa de você, outro dia... Assim, passe tudo sem essa ilusão dessa sua paixão. Uma mulher concreta como a sua, dentro de casa, 1 semana, só em pensamento. Depois de 8 dias ele voltou: padre, Deus me livre, vou ficar com a minha, que a minha é muito melhor. Então eu diria que o padre Aloísio procurou a santidade colocando esta capacidade de acolher as pessoas, de entrar no coração delas, mas porque elas abriam a porta para ele entrar. E ali, a partir dos desabafos, das confissões, dos depoimentos, de histórias às vezes pesadas e tristes, ele ia entrando na vida e ia chamando a atenção. Olha, veja isto, olha, veja aquilo. Ele de uma forma muito simples, mas muito sábia. Então, essa capacidade o Padre Aloísio tinha de se esvaziar, escutar, e a partir daí a sua palavra tinha força, porque é como se a pessoa dissesse: não, aquilo que ele falou realmente é isso mesmo, ele me tocou porque foi para mim, porque ele me ouviu, ele falou a partir daquilo que eu lhe falei. Verdadeiramente foi um médico, vamos dizer assim, dos corações, das almas e da existência humana. Ele tinha uma palavra certa para casais, tinha a palavra certa para jovens, ele gostava de crianças. Só que quando o Padre Aloísio estava doente, os últimos dias da vida dele, um dia de manhã ele disse assim para a irmã Neide: hoje Jesus vem me visitar. Ele acordou numa alegria. Aí ele disse: padre, como você está contente? Hoje eu vou ganhar a visita de Jesus. Quando chegou sábado de tardezinha assim, veio um mendigo com o boné virado para trás, tudo meio... Chegou na porta, bateu e perguntou assim: o Padre Aloísio como vai? Sabe que o Padre Aloísio não está bem? Sei, ele disse, sei. Eu posso fazer uma visita mesmo assim que eu estou assim tão feio, meio sujo? Aí a irmã Neide disse: pode. Aí nisso ela me viu: Zenaide, corre buscar a máquina fotográfica. A irmã Neide falou: vai lá buscar que Jesus chegou. Quando eu chego com ele, as irmãzinhas arregalaram os olhos assim, como dizer: é Jesus? Com certeza é esse que é o Jesus. A irmã Neide chegou perto e disse: Padre Aloísio,
acho que aquele Jesus que você estava esperando está aqui. Mande entrar. E o Padre Luiz estava de olhos fechados. Ele chegou, se ajoelhou, tirou o chapéu. Sabe como os homens fazem, às vezes só com o joelho assim, ficou ali. E eu bati uma foto dos dois naquela hora. Tenho ali guardada. A foto de Jesus que veio visitar o Padre Aloísio, aquele sábado de tarde. Ser santo. Eu preciso simplesmente seguir ou andar os passos de Jesus, né? Para ser santo. Todas as pessoas são chamadas à santidade. O Padre Aloísio seguiu os passos de Jesus. Um padre conselheiro. Ele ensinou muita gente a pensar como Jesus, amar como Jesus, sentir como Jesus. Ele dizia até: eu não quero viver coisas que o povo não possa viver. Eu quero viver aquilo que é a santidade que o povo deve viver também. Uma dona de casa vai buscar a santidade cuidando dos filhos, da sua educação, acompanhando-os. Aquele trabalho monótono, repetitivo, mas importantíssimo. Um professor universitário vai procurar ser santo, levando com seriedade a sua missão, procurando dar o melhor de si, transmitindo mais do que conhecimento, transmitindo valores. Um agricultor tendo a consciência de que com o seu trabalho alimenta, ajuda a diminuir a fome, a colocar o pão na mesa das pessoas. Então, cada um segundo o dom que Deus lhe concedeu. Então essa é a espiritualidade perfeita na igreja, né? De uma grande interioridade e ao mesmo tempo uma grande pastoralidade e uma grande caridade para com as pessoas. Se esse trabalho todo, se esse processo todo for para enaltecer o Padre Aloísio, ele estará chorando no céu. Se é possível chorar no céu. Se todo esse trabalho for para atingir as almas e elas serem tocadas pelo amor de Deus e chegarem mais perto de Jesus através do conhecimento da vida dele, das suas virtudes, ele estará vibrando no céu. Depende tudo disso. O amor com que Deus me chamou, tratou até hoje, e com isso confirmou em mim uma certeza de que Ele me ama e que um dia estarei junto dele lá no céu para sempre também. Então, Padre Aloísio, lá do céu, vai interceder por nós, é uma pérola preciosa da nossa igreja, e espero que a sua sepultura aqui seja um verdadeiro lugar de peregrinação e de santificação da nossa igreja.
Filho e de Santo